Agora você está ao vivo. Ah, para poder chamar ele, ele tem que entrar como espectador, né? Já entrou. Não, mas ele entrou na física dele, peraí. Mas ele está ao vivo? Já. Bom dia, pessoal. Só um pouquinho aqui que a gente está conectando com o Renato, que vai fazer a participação com a gente. Um minutinho. Bom dia, pessoal. Só mais um pouquinho que a gente está aguardando o Renato fazer a conexão pela conta lá do Colégio de Notários do Brasil. Mais um pouquinho a gente já dá início. Né? Hoje a gente vai tratar então do provimento número 100 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que passou a permitir os atos notariais eletrônicos, né? Escrituras, procurações, tudo de modo digital. Já entrou aqui, agora eu vou fazer a conexão então. Bom dia, Renato. Você pode só colocar na vertical o telefone para... Vamos lá. Você tá... Isso, que maravilha. Bom dia. Bom, agora então, em definitivo, bom dia. Bom dia, Renato. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. O Renato Lana, ele é presidente do CNB do Paraná, que é o Colégio de Notários do Brasil, seção aqui do Paraná, e que está acompanhando, então, bem de perto esse processo revolucionário, né, em que os cartórios vão passar a atender e a lavrar atos de forma eletrônica, né, de forma digital. A gente vai falar sobre como que isso vai funcionar, vamos dar detalhes técnicos, conhecer toda a estrutura desse novo procedimento. Tudo bom, Renato? Bom dia, Ricardo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite faço isso em nome do Leonardo, presidente da ADEME. Agradeço você também pela convocação aí para participar dessa reunião, dessa live. E me coloco à disposição aqui na condição de presidente do Colégio Notarial do Brasil, na função do Paraná, a transmitir algumas informações aí que sejam dúvidas e informações que sejam essenciais aí para que as pessoas possam conhecer um pouco melhor como é que funcionam os atos eletrônicos notariais em razão do provimento número 100 do CNJ, que foi publicado no finalzinho do mês passado, do mês de maio. Muito legal. Nós agradecemos a tua presença. Eu vou primeiro fazer uma contextualização, um pequeno histórico, sobre essa evolução tecnológica dos contratos em geral, da parte toda jurídica no Brasil. Então, nós tivemos pela primeira vez uma medida provisória em 2001 ainda, que criou as assinaturas eletrônicas. Né? E aqui é importante fazer um primeiro esclarecimento. Quando a gente fala de assinatura eletrônica, a gente está falando de um gênero. Né? Existem várias modalidades, várias espécies de assinaturas eletrônicas, falando de modo geral. Então, a assinatura eletrônica nada mais é do que uma forma de criar de identificação que algum usuário possa manifestar para confirmar, né, que é ele que está emitindo aquele ato. Então, por exemplo, quando você vai num caixa eletrônico e digita a sua senha, isso é uma forma de
de assinatura eletrônica, né? Você está confirmando que aquela pessoa é você. Hoje, os próprios caixas já estão utilizando a digital, né? Então, quando você coloca ali a tua digital, isso também é uma forma de assinatura eletrônica, né? Falando de uma forma geral. Nós temos também, hoje em dia, já algumas plataformas que fazem assinatura eletrônica. De modo que você pode subir contratos, né, instrumentos particulares de contrato, colocar nessa plataforma, e essa plataforma conecta com outras pessoas que vão aportar ali a identificação dela, né, confirmar que elas são, né, correspondem ali à pessoa delas, né, a titularidade daquele ato, e que lavram as assinaturas digitais à distância, de modo online, sem precisar da participação, né, física, sem precisar do documento estar físico. E nessa mesma medida provisória foi criada especificamente a modalidade de assinatura digital, né, que é uma espécie de assinatura eletrônica, e que no Brasil, né, com a medida provisória lá de 2001, a única forma de assinatura digital que nós temos é a ICP Brasil, né, a chave de dados ICP Brasil, e que é aceita, inclusive, em órgãos públicos, né, nós utilizamos para acesso a processos judiciais, para acesso à Receita Federal, né, contabilidade, uma série de atos contábeis são feitos com assinatura digital, que é através do certificado digital emitido por são várias entidades do Brasil que estão autorizadas a emitir o certificado digital, como o Serasa, né, uma dessas entidades, e que a pessoa tem que ir até lá, a pessoa vai até, confirma, apresenta o documento dela, a partir dessa identificação, então, essa entidade entrega o certificado digital, e a pessoa pode fazer essa assinatura, que é uma assinatura mais específica que a assinatura digital. E de lá para cá, muita coisa foi se modernizando, a gente teve muitos avanços nessa área. Mais recentemente, a Lei da Liberdade Econômica reconheceu que o documento digitalizado tem o mesmo valor do que o documento físico. Tá? O documento digitalizado aqui no sentido do documento escaneado. Então, a partir disso, você tem um contrato particular, aquele contrato de gaveta, né, que você tem guardado em casa. Você pode escanear ele, guardar aquele arquivo, claro, né, vai criar um backup, vai criar uma estrutura que dê segurança para você não perder esse arquivo, e ele tem o mesmo valor jurídico do que o documento físico impresso. Então isso, né, para nós advogados, já facilitou muito a nossa vida, nos poupa espaço, né, que a gente precisava, né, ter aqueles arquivos, aquelas gavetas cheias para guardar, né, documento impresso. Hoje nós já temos reconhecimento de que o documento escaneado tem o mesmo valor do jurídico. E, apesar de não ter uma lei específica sobre assinatura eletrônica, sobre essas plataformas de assinatura eletrônica para contratos, nós temos cada vez mais segurança jurídica, temos precedentes judiciais que reconhecem e que aceitam a assinatura eletrônica, né, não necessariamente pelo certificado digital do ICP Brasil. Nós, aqui no escritório, já temos atendido, né, clientes que migraram para uma plataforma eletrônica para assinar contratos de imobiliária, contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sem necessidade de ficar rodando minuta pela cidade, às vezes tem que mandar pelo correio, minuta para lá e para cá, né, ficar com aquele documento físico arquivado. A gente já tem a facilidade de utilizar esse documento, que daí é um documento que a gente chama de nato digital. É um documento que já nasceu digitalizado, não é um documento que nasceu físico e foi escaneado. Né? Então essa é uma tendência inexorável, né? A tecnologia, sem dúvidas, veio para nos ajudar muito. Mas no que se refere aos atos notariais, ou seja, aos atos dos cartórios, né, tabelionatos de notas, e também nos atos registrais, aí a gente não vai entrar nessa seara hoje, né, mas a gente vinha caminhando muito lentamente, né, os avanços vinham muito lentos mesmo, né, não atendendo à velocidade que a tecnologia mesmo vinha proporcionando. E a pandemia veio e acabou criando essa obrigatoriedade, assim, as pessoas, por não poder se deslocar, acabaram migrando para as plataformas digitais de contrato, e para os cartórios veio essa imposição também. Então nós tivemos primeiro os provimentos 94 e 95, né, do CNJ, ainda muito timidamente falando sobre uma possibilidade de os cartórios, sob sua conta e risco, assim, jogando todo o risco para os cartórios, não dando muita diretriz de como fazer, mas colocando ali uma primeira possibilidade de fazer os atos à distância, sem que a pessoa tivesse que estar presencialmente né, no cartório para poder fazer, para poder lavrar esse ato. E veio, então, finalmente, agora em maio, o provimento número 100, aí sim, regulamentando todo
todo o procedimento para fazer a lavratura de um ato eletrônico, e criando esse sistema, né, que, como eu falei no início, né, ele revoluciona a forma como os nossos atos notariais são realizados. Uma verdadeira quebra de paradigma o que a gente tem agora com o e-notariado, com essa assinatura notarizada. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai entrar na minúcia de analisar e entender os detalhes disso, e até procurando dar um enfoque bem prático aqui. Então, eu já vou passar para o Renato, primeiro perguntando assim, como que o Renato, além de presidente do CNB, ele é o titular do cartório de notas do Campo Comprido, né? Eu queria perguntar para ele como o tabelião, primeiro, como que ele recebeu, foi no cartório dele receber essa novidade, e como que o cartório está se preparando para já atender essa nova realidade trazida pelo provimento 100. Então, mais uma vez, bom dia, Ricardo. De fato, é uma revolução grandiosa, e nós, tabeliães, recebemos isso no Brasil inteiro com grande esperança de que as coisas passem a funcionar cada vez mais na forma digital e sempre sem deixar de lado a importância da rigidez, da manutenção da segurança dos atos. O nosso objetivo sempre foi prestar atos com segurança. E a gente não vai abandonar essa segurança e essa verificação, contra-verificação, enfim, para que os atos possam, mesmo na via digital, ter a mesma segurança jurídica que o ato manuscrito, quando a gente desenha a nossa assinatura, recebe. Nós já estávamos trabalhando com a criação de um modelo de assinatura de atos notarizados via eletrônica há bastante tempo. Eu diria que desde 2016 o Conselho Federal está trabalhando com essa ideia. E isso acabou ganhando uma notoriedade maior ainda nesse momento de pandemia. Então, até 26 de maio, que foi a edição e publicação do Provimento 100, cerca de 10 estados no Brasil já tinham suas publicações regionais, de provimentos regionais, para a prática de atos notariais em alguns estados. Dentre esses estados, também o estado do Paraná. Fato é que cada um dos estados, com o seu provimento particular, acabou criando maneiras estaduais ou regionais de trabalhar de forma eletrônica. E o Conselho Federal tomou a frente e solicitou ao CNJ, e foi prontamente respondido pelo ministro Humberto Martins, o Corregedor Nacional, através desse provimento número 100, que acabou revogando todos os provimentos estaduais e unificando o processo numa plataforma única, que é hoje administrada pelo Conselho Federal, que seria o nosso órgão máximo aqui dos cartórios de notas do Brasil inteiro. Esse provimento número 100, além de unificar a forma de prestação desse serviço, também criou uma plataforma única, que passa a ser a única plataforma passível de ser utilizada para a realização dos atos notariais. Então, mais uma vez, a segurança, a partir do momento que a gente tem uma plataforma única e passa a trocar informações com notários no Brasil inteiro por meio dessa plataforma, a segurança também acaba sendo acentuada mais e mais. Então, hoje a gente tem a possibilidade de fazer isso de uma forma uníssona no país inteiro, de uma forma segura e também por meio de uma plataforma que foi desenhada há muito tempo atrás e acabou se concretizando agora após a edição do Provimento 100. Em que pese seja algo pensado há bastante tempo, nós estamos lidando com ela há aproximadamente 30 dias. Então, nós todos ainda estamos aprendendo a lidar com essa plataforma e aprendendo também a não só lidar, mas criando mecanismos diferentes aí dentro da plataforma que possam facilitar o dia a dia dos nossos usuários. Para você ter uma ideia, eu tive ontem contato com o pessoal do Conselho Federal e nesses 30 dias já foram assinados mais de 2.000 documentos de forma digital no Brasil inteiro. Então, assim, estamos em franca expansão e ganhando notoriedade bastante acentuada. Veja, nós temos 2.000 atos aí em 30 dias, atos que foram praticados durante essa pandemia. Enfim, então a gente está com esperança de que isso vá ganhando exponencialmente a adesão dos usuários aí de cartórios no Brasil inteiro.
E é algo que veio para ficar. Então, a gente não está falando de um provimento com dia e hora marcado para terminar. A gente está falando de um provimento que veio, de certa Isso é forma, importante. para nos abarcar num momento complicado como o da pandemia, mas com a ideia de permanecer mesmo depois desse período que a gente está passando difícil agora. O que a gente vê é que a pandemia acabou acelerando, né, um processo que aconteceria em qualquer momento. Então, eu acho que o pessoal estava muito preocupado em como fazer, pensando sempre na melhor forma, né? Aquela história que o ótimo é inimigo do bom, né? Então ficava se procurando uma forma perfeita, a prova de falhas, né? O que é impossível, e sem, né, acabar não fazendo o que era possível, né? Que, como o provimento nos traz agora, que é uma realidade boa, né? Que atende às necessidades do usuário e dos notários também. Então, eu queria começar a explorar com você, primeiro, claro, a gente está falando, né, aqui no Instagram da Demi, né, para as incorporadoras, para as imobiliárias, o ato que mais interessa, com certeza, é a escritura. Né? A escritura é o ato que até hoje nos obriga a sair né, nos obrigava, né, a sair da sede da incorporadora, né, o comprador do imóvel, ter que ir até lá o cartório para fazer, né, aquele ato solene das pessoas assinarem. Mas outros atos notariais também estão abarcados aí pelo provimento 100, como procurações, né? Eu queria primeiro que você falasse um pouco para nós sobre quais atos notariais vão poder ser feitos pela plataforma do e-notariado, de forma digital. A partir de agora, quais atos que eu posso fazer sem sair de casa, né, através da plataforma digital como cartório? Então, Ricardo, hoje praticamente todos os atos físicos que são passíveis de serem feitos no cartório você consegue fazer através da plataforma. Alguns atos ainda estão sendo maturados para que possam ser feitos com maior segurança, mas praticamente todos os atos. A gente está incluindo aí escrituras, praticamente todas elas, praticamente não, todas elas, inclusive o testamento, procurações, atas notariais, reconhecimentos de firma e até autenticações de documento. Esses dois últimos ainda já aptos, mas ainda em algumas estamos ainda deixando um pouco mais light o sistema para poder facilitar um pouco mais a utilização. Mas escrituras, procurações, a gente já está fazendo a toque de caixa já, e o número grande já de atos, como eu mencionei aí, cerca de mais de 2 mil reais, de 2 mil atos praticados depois da edição do provimento. Então, a gente consegue fazer todos eles. O provimento e a plataforma do e-notariado são mecanismos muito democráticos, né? Hoje a gente consegue utilizar tanto a plataforma tanto a assinatura eletrônica da ICP Brasil, como a própria chave do e-notariado, que seria como se fosse um certificado do e-notariado para praticar esses atos. Então, hoje, o usuário chegando a um cartório, ele pode ser instado, se for a vontade dele, através do celular, criar um certificado digital mantido pela plataforma do e-notariado, um certificado notarial gratuito e que serve especificamente para assinar atos dentro dos cartórios. Então, a grande diferença do ICP Brasil para o e-notariado, em que pese ambos possam ser usados na plataforma, é que o ICP Brasil, como você disse na introdução, ele vai ser usado para diversas coisas. Então, eu vou poder acessar diversas plataformas de autoridades e, enfim. O e-notariado, que é um certificado digital também, só vai poder ser utilizado para a prática de atos notariais. Então, essa é a grande diferença. Mas o bom disso é que ele é gratuito. Então, hoje você consegue ter acesso ao certificado digital promovido pelo e-notariado de forma simples, rápida, no tabelionato de notas, e a partir daí ele terá validade de 3 anos e você consegue usar esse mecanismo, essa certificação digital em todos os atos notariais. Ele é passível de ser utilizado pelo próprio celular, então ele é bem simples de utilizar, você vai receber o pedido de autorização de assinatura no próprio celular. Então, ele é bem seguro, bem ágil e vai estar com a gente praticamente em qualquer momento. Você não vai precisar ficar carregando um token individual. Ele tem validade de 3 anos e é gratuito, isso que é importante.
Esse é um ponto que eu quero explorar melhor com você, que eu acho que é, sem dúvidas, um dos maiores acréscimos, né, que o provimento 100 e essa regulamentação trouxe sobre a assinatura, né? Como você falou, o certificado digital da ICP Brasil, ele é pago, né? Você tem que pagar um valor para renovar, e ele é um certificado que depende de um meio físico, né? Seja, né, aquele token, né, que parece um pendrive, seja, né, alguns... Nós tínhamos, ainda existe uma gavetinha, né, que você encaixa, por exemplo, a carteira da OAB que tem um chip, a gente conseguia fazer dessa forma também. Eu tinha que carregar aquele certificado. Eu queria explorar um pouco melhor com você. Então, o e-notariado, ele cria que ele chamou de assinatura notarizada, né, que é uma assinatura digital específica para os cartórios, né, e que eu vou ter como um aplicativo de celular. Imagino que vai ter uma senha também, né, para confirmar a minha autenticidade. E como que é feita o início, né? O certificado digital, o ICP Brasil, eu tenho que ir até o Serasa, né, acho que os tabelionatos fazem também, né? Eu tenho que ir a alguma entidade que me disponibilize, né, para confirmar a minha identificação, e a partir dali, sim, eu tenho, né, eu levo o certificado e eu consigo fazer essa assinatura. Como que eu faço para começar? Eu tenho que ir até o cartório para confirmar a minha identidade, eu baixo o aplicativo em casa, converso com o cartório, como que é o ponto de partida aí para startar o uso da assinatura notarizada? Bem, Ricardo, o certificado digital emitido pelo e-notariado, ele é a porta de entrada para dentro da plataforma do e-notariado. Então, todos os tabeliães do Brasil, ou praticamente todos, são hoje considerados autoridades certificadoras. Então, o tabelião consegue emitir esses certificados. Há necessidade, de fato, da pessoa comparecer ao cartório para fazer o certificado digital e notariado. Agora, esse encaminhamento ao tabelionato de notas, ele é essencial porque nesse momento vai ser conferida a documentação, vai ser coletada a biometria, vai ser coletada uma foto facial para que possa ainda ter mais segurança na realização do ato. Então, eu vou trazer o cliente para dentro da base do e-notariado. A partir do momento que ele está dentro do cartório, ele vai resolver isso em 20 minutos. Ele vai interagir com o tabelião ou com um preposto credenciado do tabelião que pode certificar essa pessoa, vai colher as informações todas, digital, como eu disse, fotografia, e ele vai receber uma mensagem no telefone celular onde ele vai acessar e baixar o programa. Ele pode baixar o programa antecipado, ele já recebe uma mensagem no momento que é concretizada o cadastramento dele, ele já baixa esse programa e ele passa a ter o e-notariado no celular. A certificação é feita e ele sai do cartório de notas com o credenciamento, com o celular apto a poder certificá-lo nos atos notariais, e isso vale por 3 anos, onde ele vai ter que renovar. Então ele já sai, depois de 20 minutos, meia hora, ele sai de dentro do cartório sem precisar voltar ao cartório para praticar os atos notariais. Todo o acesso ao sistema e-notariado vai ser feito por meio desse certificado digital que foi embutido no celular. E hoje você consegue acessá-lo, inclusive dependendo do telefone, com reconhecimento facial, com uma senha a ser criada para poder acessar. Então, o mecanismo de segurança todo, ele passa a interagir, conversar com o próprio telefone celular. E aí haverá necessidade, inclusive, de, numa substituição do telefone, ter que reemitir o certificado para ter validade dentro daquele telefone. Então, a segurança é muito grande. Ele cria uma relação umbilical ali entre o certificado e o telefone, entendeu? Então, essa é a porta de entrada. A partir do momento que ele tem acesso ao e-notariado, ele vai poder, do conforto do seu escritório, da sua residência, enfim, de onde quer que seja, ele vai poder acessar a plataforma do e-notariado e acompanhar todo o processo da assinatura da escritura, vai poder acompanhar os atos que foram praticados anteriormente. Então, ele tem acesso, é a porta de entrada. Ele passa a acessar o e-notariado de forma segura. E nós também temos a segurança de que é exatamente essa pessoa que está acessando o notariado. E aí eu tenho uma situação em que esse certificado, né, com o aplicativo, com a assinatura notarizada, já o meu aplicativo funcionando, eu não fico preso ao cartório que emitiu, né, em que eu fui cadastrar. Digamos que eu tenho um cartório aqui próximo do meu escritório, fui ali, habilitei, mas eu faço as minhas escrituras com o cartório do Campo Comprido, né? Eu posso perfeitamente utilizar o meu certificado na plataforma e-notariado para fazer as escrituras, né? Não tem mais aquela prisão que tinha. Bom,
a minha assinatura é do tabelionato X, então eu tenho que ir lá reconhecer a firma, né? Isso acabou ficando mais amplificado, né? Exatamente. A ideia do provimento é um compartilhamento do cadastro das pessoas. Então, a partir do momento que você veio para dentro da base do e-notariado, que você já é certificado, você vai poder utilizar essa sistemática independentemente do cartório onde você vai fazer o ato notarial, né? Por óbvio, a gente tem algumas questões da territorialidade, mas a partir do momento que você foi cadastrado num determinado tabelionato, esse cadastro veio para dentro da plataforma e ele passa a ser compartilhado a ponto de um outro tabelionato poder utilizar desse cadastramento que foi feito e poder praticar os atos notariais. Então, você não fica vinculado àquele cartório. Então, a gente tem que esquecer aquela ideia da ficha da assinatura, entendeu? Onde você fica vinculado ao cartório. Você passa a integrar uma base e os outros tabelionatos conseguem acessar e ter acesso a informações que foram coletadas no tabelionato onde você recebeu o certificado. Então, na verdade, você teve acesso à plataforma. Como a plataforma é universal, a partir do acesso a ela, você tem liberalidade para poder praticar os atos. Tá, legal. Vamos seguir, então, na parte prática. Vamos, né, seguir esse procedimento. Eu fui até o cartório, fiz o meu cadastramento, já tenho a assinatura notarizada pelo meu aplicativo, tenho a senha, estou apto a firmar atos notariais, né, digitais. Como que eu faço, como que eu dou continuidade a isso? Eu estou na minha incorporadora, por exemplo, eu tenho uma incorporadora, uma imobiliária, e eu quero passar a assinar, a lavrar meus atos, tudo pelo e-notariado. Eu tenho que baixar uma plataforma, eu tenho que baixar algum arquivo, fazer um login, né? Dar um pouco caminho a gente aí por esse procedimento. Vamos lá. Você já, uma vez em posse do certificado e-notarial, que foi essa primeira etapa que a gente conversou para entrar dentro do sistema, a gente vai fazer o seguinte: você vai, a partir do momento que você tem a necessidade de praticar um ato, você vai procurar o cartório da sua confiança, enfim, o tabelionato que lhe atenda melhor. Vai haver a troca de documentos, porque os documentos vão ser necessários ainda, né? Então vai haver necessidade de troca de documentos. Essa troca de documentos vai ser por forma digital também. E até o momento em que a gente confecciona a minuta pretendida. Uma vez que essa minuta ela foi confeccionada, ela pode inclusive ser compartilhada por e-mail antes da gente acessar a plataforma. Enfim, eu vou compartilhar contigo se você tem alguma mudança para fazer. A gente vai chegar ao denominador comum de uma minuta. A partir do momento em que a gente chegou ao denominador comum dessa minuta, o tabelião vai inserir esse documento na plataforma do e-notariado e criar um fluxo de assinaturas. Então vamos partir do pressuposto que eu estou falando de uma escritura simples, onde tem um comprador e um vendedor. Então eu vou criar um fluxo de assinaturas, o comprador e o vendedor vão acessar a plataforma do e-notariado e vão fazer a assinatura digital desse documento, ou através do certificado digital do e-notariado, ou através do ICP Brasil. Mas o acesso à plataforma, ele não... uma pessoa que vai utilizar do ICP Brasil, ele vai acessar o fluxo de assinatura normalmente. Porque o endereço eletrônico do e-notariado, que é o enotariado.org.br, qualquer um tem acesso. A partir do momento em que você acessou essa plataforma e recebeu, ele foi convidado a participar desse fluxo de assinatura, que pode inclusive ser cronologicamente demarcado. Então, primeiro assina um, depois assina outro. Enfim, a gente cria esse fluxo. Quando o fluxo está finalizado, ou seja, quando todo mundo assinou aquela minuta, eu abro uma videoconferência, que também vai ser agendada. Então, vamos nos reunir numa videoconferência no dia tal, a tal hora. Aí participam todas as pessoas, o vendedor, o comprador e o tabelião, nesse exemplo que eu estou dando para você. E aí essa videoconferência seria o encaminhamento final da escritura. Para que ela é importante? A gente nessa videoconferência vai gravar mais uma vez a concordância expressa das partes de que aceitam aquele ato. Nós vamos conferir as assinaturas digitais que foram colocadas anteriormente através do fluxo. Nós vamos identificar as partes nessa videoconferência e certificar que a parte é capaz. Ou seja, nós temos que, além de confirmar a identidade, confirmar a capacidade da parte. Essa videoconferência, então, ela tem um roteiro, um início, um meio e um fim. E a partir da finalização e da palavra final das partes que concordam efetivamente com a lavratura desse ato, ela vai ser blindada, ou seja, essa videoconferência vai ser finalizada,
ela vai receber um hash, que é um número específico, que vai dar segurança de que ela foi finalizada e o que está ali está seguro. E essa videoconferência vai ficar perenemente disponível para, eventualmente, se for instada, comprovar de que aquela assinatura é verdadeira ou não é verdadeira. Então, ela seria a cereja do bolo para confirmar, ou seja, para finalizar o ato, e a partir daí esse ato ganharia contornos jurídicos, ou seja, ganharia validade no mundo jurídico e poderia, inclusive, ser encaminhada para um registro de imóveis, ser encaminhada para um registro civil, seja lá para onde ela tiver que ser encaminhada. Essa videoconferência fecha o sistema inteiro. Esse arquivo ele é formatado todo dentro do e-notariado, então não tem acesso externo. Ele recebe um número de segurança, com dia, hora e um hash de segurança para que ele não possa ser violado. E a partir daí esse documento vai ser finalizado. O cartório pode, por exemplo, imprimi-lo e arquivá-lo no seu livro físico ali, né, com a assinatura do tabelião. E a partir daí eu posso, inclusive, reencaminhar às partes o traslado, que hoje é o documento, é a primeira certidão do documento assinado, nato digital mesmo. Então você vai receber esse documento nato digital e vai dar encaminhamento para onde tiver que ser dado o encaminhamento. Então ele é um processo simples. Eu sou procurado, eu solicito a documentação, eu faço o ato, chego a um denominador comum com as partes sobre aquele ato, lanço o fluxo de assinatura, todas as pessoas vão assinar, seja com o e-notariado, seja com o ICP Brasil, essa escritura. Eu vou marcar uma videoconferência, todos nós participaremos dessa videoconferência. Essa videoconferência não é opcional, ela é obrigatória, então ela é a que vai dar desfecho ao negócio jurídico. Essa videoconferência é finalizada, é arquivada, vai ficar em arquivo eternamente, perenemente. E a partir daí eu consigo extrair o traslado, que é o documento, o mecanismo hábil aí para que os negócios jurídicos sejam efetivamente realizados. Uma transferência de um imóvel, por exemplo, possa ser feita junto ao registro de imóveis. E a partir daí o ato está concretizado. Não temos outros atos além desses ou outras checagens além dessa. Todo o procedimento foi concretizado, né? E aí a gente tem a finalização com a emissão do traslado assinado digitalmente pelo tabelião de notas. Tá, o pessoal está mandando as perguntas aqui, é uma pergunta bem específica da territorialidade, né? A gente já vai entrar nesse ponto, é um dos pontos que eu separei para a gente tratar, porque é um dos mais importantes. Mas antes, né, e eu recomendo o pessoal aí, vai deixando as perguntas que a gente vai ter tempo para responder na sequência. Mas eu ainda queria falar um pouco sobre a videoconferência, porque é um ponto bem importante, e até algumas pessoas, né, questionam, mas por que tem que ter uma videoconferência, né? Qual que é a importância disso? E aí é importante lembrar, né, Renato, que quando a gente está falando de atos em ambiente notarial, a gente está falando justamente de atos que têm fé pública, né, em que existe uma confirmação, uma presunção de que a vontade das partes, né, correspondem ao que está sendo formalizado aqui naquele ato. Tá? Então, para citar um exemplo assim, né, que os tabeliões comentam com a gente, né, o tabelião ele precisa checar, né, de alguma forma se alguma das pessoas ali não tá sendo induzida a erro, né? A velha história daquela velhinha que tem um neto esperto que leva lá no tabelionato, não, vamos assinar aqui um documento para mim, né? E o tabelião ele tem o dever de confirmar, né? De buscar entender se aquele ato é realmente o que as partes procuram, né? O interesse das partes é realmente aquilo, se não existe eventualmente um vício de consentimento, né? Que é o que a gente chama em direito dessa indução a erro, né, de alguém que está assinando um documento sem saber o que está fazendo, está transferindo o patrimônio inteiro dele ali. Então, a videoconferência, ela tem essa finalidade, né, justamente de o que o tabelião possa, né, como ele faz no tabelionato, né, visualizar as partes ali, entender exatamente, né, quem está presente no ato, quem não está, tentar buscar a verdade que está envolvida naquele processo. E eu queria entender sobre a videoconferência, se existe uma plataforma específica, o e-notariado vai ter uma conexão com alguma plataforma de Skype, Zoom. Na prática, né, eu preciso instalar algum outro aplicativo para videoconferência, queria entender esse detalhe técnico também. Ricardo, antes de responder a pergunta, eu vou voltar um pouquinho no tempo, tá? O sistema registral e notarial brasileiro talvez seja o sistema mais seguro no mundo inteiro. Hoje, no Brasil,
quando você compra um patrimônio, eu vou deixar circunscrito a questão de como interessa para o pessoal da DM, vamos falar de compra e venda de imóveis, tá? Então, hoje, quando você compra um imóvel no Brasil, diferentemente de comprar um imóvel nos Estados Unidos, por exemplo, você tem certeza de que quem está lhe vendendo é o efetivo proprietário, você tem a certeza de que você está comprando o imóvel correto e você tem certeza de que esse imóvel não foi vendido para outras pessoas. Ou seja, nós vivemos num ordenamento seguro, onde hoje você compra um imóvel com a segurança, você nem imagina que você eventualmente possa estar sofrendo uma fraude, porque o sistema ele é todo compactado e fechado, e a figura do tabelião de notas ela entra justamente nessa ponte. Não basta a assinatura. O tabelião de notas tem que conferir a veracidade das informações, tem que conferir a veracidade dos documentos, tem que conferir a legitimidade da parte em estar fazendo a venda de um patrimônio como uma residência, por exemplo, tem que conferir se esse patrimônio efetivamente já não foi negociado anteriormente. Então, a assinatura, ela é o desfecho de um ato notarial. Mas até a gente chegar à assinatura, tem uma série de procedimentos que são elaborados pelo notário para te dar certeza de que você vai comparecer ao cartório, assinar aquele documento e ir embora e não mais se preocupar com isso. Então, quando a gente está falando da videoconferência dentro da sistemática do notariado, a videoconferência serve efetivamente para poder atestar se não há uma coação, para testar efetivamente se a vontade da parte é realmente aquela, para atestar que a parte que está do outro lado assinando o certificado é a mesma detentora do certificado, porque hoje você mesmo disse no início que o certificado digital, através do ICP Brasil, ele é, na maioria das vezes, um token, por exemplo. E na posse desse token com a senha da pessoa, eu posso praticar atos como se aquela pessoa eu fosse. Então é importante... E o brasileiro... Exatamente. Isso, né? O brasileiro costuma prestar o certificado para o computador... Exatamente. Então, para o estagiário, para o protocolo. Esse é um grande problema. Enfim, é importante eu ter certeza de que o detentor do certificado digital é aquela pessoa que está participando da videoconferência comigo. E também, talvez, uma das mais importantes é eu me certificar que a parte é capaz de praticar aquele ato. Ela tem capacidade de praticar aquele ato. Ou seja, ela está em suas condições plenas para poder manifestar a sua vontade de comprar, de vender ou de praticar qualquer ato notarial. Então, esse é o momento, quando você entra no cartório hoje e você vem assinar uma escritura, o tabelião não está preocupado só em verificar se a assinatura está posta no documento. Ele está preocupado em verificar se você está praticando aquilo de forma livre, espontânea, se você não está sofrendo coação nenhuma, se você, enfim, está à vontade para fazer uma venda, para outorgar uma procuração. E a videoconferência é a forma que nós encontramos de poder continuar dando essa segurança ao vendedor e ao comprador, nesse caso específico que nós estamos lidando da escritura, a chegar à conclusão do negócio que é a venda e a compra. Porque você ter anulação de um negócio jurídico por conta de um erro numa assinatura, por conta do erro numa manifestação de vontade, é muito complicado. Então, a videoconferência veio para dar essa segurança de que nós vamos prosseguir com o negócio e que o negócio efetivamente foi realizado. Quanto à plataforma, a plataforma do e-notariado tem hoje cumulada ela, vinculada a ela, inserida na plataforma, o sistema da videoconferência. Então, eu não vou usar uma plataforma à minha escolha, não vou usar o WhatsApp, não vou assinar, enfim, essa enormidade de softwares que hoje nos permitem fazer videoconferência. Hoje, o e-notariado já tem embutido no próprio programa uma plataforma de assinatura. Então, a partir do momento que você finalizou o fluxo de assinatura, ele vai lhe perguntar o dia e a hora da realização dessa videoconferência. A partir do momento que está definido, você vai apertar um botão e ela vai automaticamente iniciar essa videoconferência, tomando as cautelas de estilo, com a gravação e tudo mais. Então, ela é um software que está vinculado na plataforma do e-notariado. Então, é por isso que é importante. Por isso que só a plataforma do e-notariado consegue te dar a garantia da assinatura desse ato, porque ela vai, além de conferir o certificado digital, ela vai criar o fluxo de assinaturas e vai te abrir uma tela para que você possa, no momento oportuno, fazer essa videoconferência e essa videoconferência ser gravada num ambiente seguro, que não possa ser corrompido e nada mais.
Então, a videoconferência é importante justamente por conta desses impercalços todos que podem acontecer no meio do processo, sabe? Tá, tem uma pergunta interessante aqui da VM Rigon Imóveis, acho que é interessante, já que a gente está falando da escritura, que ela pergunta sobre a sincronização com o pagamento dentro de uma escritura. Imagino que ela esteja tratando da questão da compra e venda, por exemplo. Vamos pegar um exemplo de uma compra e venda de um terreno. Né? Então, quando a gente faz hoje, né, o meu cliente incorporadora vai adquirir um terreno, vai a incorporadora, o representante da incorporadora, vai... o proprietário do terreno vai até o tabelionato, a gente fica ali, né, todo mundo, a escritura na mesa, só esperando, ó, a TED caiu. Quando vem a confirmação de que a TED caiu, então a gente assina. Acredito que isso não muda, né, para fins do e-notariado, né, fica tudo engatilhado ali no sistema, a gente pode ter a confirmação do que a TED, né, que é o valor da compra do imóvel, caiu, a partir daí, né, a parte firma a assinatura com o certificado notarizado dela, né? É isso? Exatamente. Na verdade, essa videoconferência, ela pode ser feita em etapas. A gente pode fazer uma videoconferência, marcar uma outra. Então, ela não tem momento de início pré-determinado. São as partes que vão dar sequência a essa videoconferência. Então, eventualmente, essa videoconferência pode ser pausada, suspensa, até que a gente receba a confirmação da TED e dá continuidade. Ela, na verdade, vai permitir que nós façamos uma reunião que usualmente faríamos dentro de uma sala, através do conforto, cada qual no seu canto, entendeu? Então, ela vai ser um prolongamento da assinatura da escritura, por exemplo, nesse exemplo que você me deu. Então, a gente vai estar aguardando todos em videoconferência a manifestação final da vontade do comprador e falando, olha, eu mandei a TED e o vendedor vai dizer, eu acabei de receber a TED. Então, eu estou manifestando agora publicamente, através dessa videoconferência, a minha aceitação ao negócio. E aí a gente conclui. Então, ela não é diferente da realidade que nós estamos acostumados, com a ressalva de que a gente, por óbvio, vai estar num ambiente digital, né? Dentro da plataforma do e-notariado. Por isso a importância da plataforma do e-notariado, porque te dá a garantia de que essa videoconferência está sendo feita, de fato, nos padrões técnicos exigidos, ela está sendo feita com uma nitidez que possa resguardar a verificação da documentação, e inclusive que ela esteja sendo gravada e arquivada no ambiente onde ela não vai se perder, porque amanhã ou depois eu posso precisar me socorrer dessa videoconferência para poder atestar que aquele documento de fato foi assinado e a manifestação de vontade das partes foi de fato manifestada naquele momento, naquele dia e hora. Então não vai mudar muita coisa. A videoconferência vai ser a nossa sala de reunião no ambiente digital. Uma outra questão, já eu citei, né, pode ser da compra de um imóvel, mas para ficar ainda numa situação parecida, né, as permutas. Né? As permutas, como a gente sabe, via de regra, são feitas por escrituras concomitantes. Né? A gente faz uma escritura de compra e venda quitada com uma nota promissória pró-soluto e, concomitantemente, é assinada uma escritura de confissão de dívida. Fazendo a novação, né, trocando a pró-soluto por unidades futuras a serem construídas. E isso até ficou suspenso, por exemplo, aqui no Paraná, a Corregedoria tinha uma objeção que acabou já superada, então a gente pode retomar. Essa questão de concomitância, né, de duas escrituras estarem sendo feitas ao mesmo tempo, o sistema permite isso que seja feito de uma forma que elas estão atreladas, ou a própria videoconferência e a manifestação das partes nessa videoconferência seria um instrumento até mais poderoso para mostrar que uma escritura está atrelada à outra? Ricardo, na verdade, o fluxo de assinaturas ele vai correr independente. São duas, como se fossem duas escrituras, né? Então ele pode, vamos dizer, a escritura de permuta, ela vai ser, vamos dizer, a gente faz uma escritura de permuta por si só num instrumento público único, né? Então você está me dando o imóvel A, eu estou te dando o imóvel B. Essa escritura vai entrar no fluxo normal. E quando houver a videoconferência, por mais que eu tenha necessidade de colher duas manifestações de vontade, ela vai ser feita no mesmo ato. Esse ato, na verdade, essa mesma videoconferência, ela daria validade para dois atos distintos, não há problema nenhum. Até porque são atos indissociáveis, então não teria como a gente fazer a segregação, o corte na videoconferência. Então, ela serviria para dar legitimidade e teria alcance para ambos os atos. Então, ela mesma seria o arquivo necessário a finalização desses dois atos. Ela poderia ser imputada a dar validade a esses dois atos sem problema nenhum. Ela serve justamente para isso. Então, ela não é um mecanismo estanque. Ela vai conseguir dar
atestar a finalização desse ato na prática desses dois atos sem problema nenhum. Legal. Deixa eu perguntar, então, sobre um outro ato que acaba sendo importante para o dia a dia das incorporadoras. Na verdade, empresas em geral, mas nas incorporadoras especialmente, quando a gente vai constituir a SPE, contrato social para ir para a junta comercial, tem que ter a firma reconhecida por verdadeiro, né? E até hoje era aquela, poxa, a firma precisa ser reconhecida por verdadeiro? Poxa, tem. Daí você tem que ir até o cartório para que seja confirmado essa autenticidade, né, com a presença do representante no cartório. Isso passa a ser possível também pelo e-notariado? Então, como eu disse, o e-notariado ele tem a funcionalidade da gente poder fazer os reconhecimentos das assinaturas via eletrônica. E quando eu digo reconhecer assinatura, eu posso fazer o reconhecimento da assinatura digital e eu também posso fazer o reconhecimento da assinatura física. No caso do reconhecimento da assinatura física, o procedimento é o mesmo. A gente vai fazer uma videoconferência também para poder checar se a assinatura aposta naquele determinado documento foi, de fato, feita, ou seja, ela foi aposta realmente por aquela pessoa. Por óbvio, a videoconferência vai ficar um pouco mais leve, né? Porque não há necessidade da presença de mais de uma pessoa. Teria a presença do tabelião ou do preposto e da pessoa cuja assinatura foi colocada naquele documento. E o interessante é que a gente pode fazer essa certificação, inclusive, em loco. Vamos dizer que a gente tem ali meia dúzia de documentos a serem assinados e necessitem a assinatura por verdadeiro. Nessa videoconferência, a gente vai fazer a checagem dos 6 documentos. Então, a partir daí, eu consigo lançar a informação de que os 6 documentos tiveram a assinatura reconhecida por verdadeiro numa videoconferência só. Faria uma videoconferência em loco, em lote. Mas há possibilidade também. Esse reconhecimento também foi oportunizado pelo sistema do e-notariado. Ele vai ser possível também. Tá, legal. Então, realmente, a gente vai precisar cada vez ir menos ao cartório. Vamos falar, então, dessa questão da territorialidade, né, que foi perguntado. Eu acho que é bem interessante também. Como a gente sabe hoje, eu posso fazer escritura de compra e venda de um imóvel, escritura física, em qualquer lugar do Brasil, né? Eu posso fazer uma escritura de compra de um imóvel aqui de Curitiba, eu posso fazer lá na Paraíba, posso trazer aqui para o registro de imóveis e ele, a princípio, tem que registrar. Claro que isso suscita uma atenção ali do registrador, de tentar entender por que foi feito, né, em outro estado, mas a rigor isso é possível. Quando a gente está falando agora do e-notariado, do provimento 100, foram colocadas algumas ressalvas, né? Eu tenho restrições justamente para não criar um sistema em que vira uma competição predatória de custas, né? O cartório do Brasil que fizer custas mais baratas, né? Vai todo mundo querer fazer escritura naquele cartório. Conta então para nós um pouco como que funciona essa limitação da territorialidade das escrituras quando se está relacionado à compra, né, atos referentes a imóvel. Então, essa é uma discussão que talvez tenha tomado o maior tempo de nós, tabeliães de notas, principalmente o pessoal voltado ao Conselho Federal, para chegar a essa conclusão. Então, na verdade, antes tem que fazer uma distinção. A escritura, no modelo tradicional, persiste. Então, hoje eu ainda posso fazer a escritura física, assinando fisicamente, da forma que eu sempre fiz em qualquer cartório do Brasil. Posso pegar um avião daqui e assinar uma escritura lá na Bahia, em Pernambuco, sem problema nenhum. Então, a escritura física não teve mudança nenhuma e ela continua sendo passível de ser feita da forma tradicional. A questão da territorialidade, eu digo isso porque para ninguém sair daqui imaginando que agora mudou e a territorialidade vale para todos os atos. Eu estou falando de atos eletrônicos, tá? Então, foi criada a sistemática da territorialidade para os atos eletrônicos em razão do provimento número 100. Então, se a pessoa optar por praticar um ato eletrônico da forma como nós estamos conversando desde o início da nossa conversa, ela vai ter que respeitar os meandros lançados no provimento 100 que dizem respeito à territorialidade. Então, o que o provimento 100 decidiu ter como territorialidade? Ele diz o seguinte: se você for praticar um ato eletrônico e envolver imóveis, que é o objeto da nossa conversa aqui, quem é o tabelião apto a lavrar essa escritura? É o tabelião da circunscrição do imóvel ou o tabelião do domicílio do adquirente.
Então, se eu estou comprando um imóvel na cidade de Curitiba, por exemplo, é apto a praticar essa escritura o tabelião de Curitiba ou o tabelião do domicílio do adquirente. Esse domicílio, é importante já fazer uma ressalva, que ele precisa ser comprovado. No caso da pessoa física, vai ser o domicílio eleitoral ou o domicílio comprovado. No caso da pessoa jurídica, vai ser o domicílio da matriz ou o domicílio da filial, se ela estiver envolvida na prática do ato. Se forem mais de um imóvel em circunscrições imobiliárias diferentes, ou seja, eu estou comprando um imóvel na mesma escritura, um imóvel em Curitiba e um imóvel em Guarapuava, eu posso utilizar qualquer um dos tabelionatos, ou o tabelionato da circunscrição do imóvel de Curitiba, ou o tabelionato da circunscrição do imóvel de Guarapuava, ou o domicílio do adquirente que ainda persiste. E se for um imóvel no mesmo estado do domicílio do adquirente, eu posso optar por qualquer tabelionato de notas do estado. Esse parágrafo terceiro, esse último que ele ficou, deixou a gente ainda com algumas dúvidas. É capaz de ter alguma modificação, alguma coisa para circunscrever ao município, não a palavra estado. Mas hoje ele tem a redação que diz o seguinte: se o imóvel for no mesmo estado que o domicílio do adquirente, eu posso optar por qualquer tabelionato dentro da unidade federativa, ou seja, dentro daquele estado. Tá? Então são essas três as matizes que circunscrevem aí ou delimitam a territorialidade para a assinatura dos atos notariais. Então, aquela liberdade de opção de tabelião, que de fato está prevista na Lei 8935, ela persiste, mas não para os atos eletrônicos. Se você morar em Curitiba, for comprar um imóvel em Curitiba, mas quiser praticar o ato com o tabelionato de notas de Londrina, não há problema nenhum, mas você vai ter que se deslocar até o tabelionato de notas de Londrina. Perfeito. Eu vou passando aqui pelas perguntas, já que a gente está com o horário encaminhando para o final. A Thaís Coutinho aqui perguntou se teria custas, né? A gente já passou no começo aqui para escrever, né? Para fazer a inscrição, o cadastramento e ter a assinatura notarizada, né? É um ato totalmente gratuito. O acesso à plataforma também é gratuito. Então, na verdade, a gente tem, né? O custo não vai ter nenhum custo adicional, né? O que vai se pagar são os emolumentos que já eram pagos, né? Não tem nenhum custo adicional para a pessoa que quiser passar a utilizar a plataforma, né? De fato, na verdade, a plataforma é uma oportunidade a mais para que o usuário possa ter por feito os seus atos notariais. Não há cobrança de custas para a prática do ato notarial, ou seja, para acesso à plataforma, e não há cobrança de emolumentos ou de qualquer outra taxa para ter expedido o certificado em seu nome. As únicas custas que são cobradas são os emolumentos que estão previstos em legislação para a prática do ato notarial, que nesse caso seria a lavratura da escritura. Nada mais do que isso. Então, não vai haver taxas ou cobranças extras para a utilização da sistemática eletrônica. Perfeito. Tem uma última perguntinha aqui que é interessante, é simples para você responder, do Cisco Denick. É possível lavrar um ato parte com assinatura física e parte com assinatura digital, né? O provimento permite essa possibilidade. Te dou para responder essa pergunta, Renato, e já agradeço a tua presença. Se tiver alguma consideração final, peço que você já faça, já que o tempo nosso está caminhando para o final. Maravilha. Então, para responder a pergunta, há sim a possibilidade. Esse ato eletrônico, ele continua o ato físico 100%, continua o ato eletrônico 100%, mas o provimento permitiu a possibilidade de se usar um ato híbrido. Ou seja, eu posso me deslocar até o cartório para fazer a assinatura física do documento, ao passo que a outra parte vai fazer a videoconferência para poder atestar a capacidade enfim, todos aqueles requisitos que a gente conversou de forma eletrônica. Esse documento ele vai receber, então, a assinatura física de uma parte e vai receber a assinatura eletrônica da outra parte. Então, a disposição no provimento 100 permite que o ato seja feito de forma híbrida, até porque a gente não pode obrigar que a pessoa use exclusivamente o ato eletrônico ou use exclusivamente a modalidade física. Como é mais uma possibilidade colocada à disposição das partes, ela vai poder continuar, se assim o pretender, como ainda pessoas vão ao banco para fazer movimentações, mesmo tendo a facilidade de fazer online, preferem ir à instituição financeira fazer os pagamentos, enfim,
o cartório também vai permitir. Então, há a possibilidade do modelo híbrido na condução da assinatura desse documento notarial. Se não tiver mais nenhuma pergunta, Ricardo, eu vou tomar a liberdade, então, de dizer que a plataforma do e-notariado, ela está absolutamente em funcionamento. Ela proporciona, de fato, diversas facilidades aos usuários, vai permitir que os cartórios, de fato, de notas, acessem um mecanismo digital que era há muito tempo pretendido por nós. Então, nós estamos colocando os pés agora numa realidade digital, numa realidade virtual, de forma muito forte, de forma muito concreta, de forma muito segura, sempre através da plataforma do e-notariado. Isso é fruto de um trabalho antigo que teve início muito tempo antes da pandemia. Não se imaginou a pandemia para a criação da assinatura do eletrônica, mas de fato a pandemia veio acelerar esse processo. E as pessoas, então, podem procurar os seus cartórios de confiança, tirar informações, ter expedido os seus certificados digitais, enfim, ter a prática dos atos notariais, toda ela feita pelo notariado. E talvez a principal recado na condição de presidente do CNB que eu possa dar é que esses atos vão continuar sendo praticados de forma segura e de forma ágil e de forma competente pelo tabelionato de notas. Então, nós não estamos abrindo mão da função que nos foi concedida pelo Estado de prestar esse ato de forma segura. Talvez essa seja uma preocupação grande das pessoas, mas isso a gente vai estar atento. Esse provimento só veio porque nós podemos assegurar que ele vai ser feito que os atos vão ser feitos de forma segura. Senão, de forma nenhuma, nós estaríamos proporcionando mais essa possibilidade aos usuários. E do mais dizer que nós aqui no Paraná estamos aí esperançosos de ter cada vez mais atos notariais, certificados digitais expedidos, depois atos notariais realizados pela plataforma. Dizer que nós estamos lidando com essa plataforma há muito pouco tempo, então para nós ainda é um universo ainda cheio de dúvidas e de questões que vão ter que ser sanadas e resolvidas durante o processo de maturação dessa relação dos tabelionatos, dos usuários com a plataforma, mas dizer que nós estamos todos, não só aqui no Paraná, mas o Conselho Federal também e os conselhos estaduais aí, preparados para poder auxiliar nesse processo todo que se iniciou no mês passado e está ganhando força no dia a dia. É isso. E do mais, agradecer você mais uma vez por ter nos proporcionado participar dessa live. Agradecer o Leonardo, presidente da ADEME, que é uma instituição tão respeitada aqui no estado do Paraná, e nos deixar à disposição para poder, em parceria com vocês, estar solucionando dúvidas e desbravando aí não só a questão do e-notariado, mas outras facetas que vão inaugurar a partir de agora na sistemática eletrônica. Legal. Eu vou responder mesmo aqui o Benami, que ele perguntou sobre o vendedor do imóvel assinar remotamente, né? A assinatura, a pessoa para assinar, ela pode estar em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Está em Dubai, lá, se tem o certificado digital, faz a videoconferência, assina e resolve o problema. Tá? É só a limitação territorial, ela diz respeito só ao local do imóvel e domicílio da pessoa. Tá? Renato, mais uma vez, muito obrigado. Né? Infelizmente, a gente tem que finalizar aqui por conta do tempo. Queria parabenizar o CNB por ter atuado, né, na confecção até se chegar a essa plataforma. Tenho certeza que, para nós, usuários, com certeza isso vai ser, né, uma inovação muito bem-vinda. Obrigado a todo mundo que acompanhou e, na sequência, aí, à frente, a gente volta com as outras lives, outros temas. Muito obrigado, bom dia a todos. Um abraço, obrigado, até mais, tchau, tchau.